Paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Logo a seguir, obrigou Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Acabara de acontecer a multiplicação de pães e peixes. Então, Jesus os ordena que entrem no barco e que atravessem para o outro lado, a Betsaida. E como eles não haviam recebido o primeiro milagre, veio o segundo milagre, para que eles entendessem. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, se eu não entendi nenhuma outra palavra, nenhum outro milagre que o Senhor realizou na minha vida, para que isso fizesse de mim uma nova criatura, para que isso fizesse de mim um cristão realmente audacioso, que cumpre o chamado. Então agora, Pai, que eu compreenda que o Senhor está aqui para fazer com que a minha vida seja transformada. Que eu compreenda neste dia o segundo milagre, em nome de Jesus. Diga amém, podeis vos assentar. Quando Deus te chamou aqui essa noite, porque foi Ele que te chamou, Jesus disse, ninguém vem a mim se não for chamado pelo meu Pai. Amém? Então você veio aqui hoje porque Deus te chamou. Diga para o seu irmão, Deus que te chamou aqui hoje. E se Deus te chamou, e eu sei que foi Ele que te chamou, Ele te chamou porque Ele quer te mostrar que se você não compreendeu os muitos milagres que Ele já realizou, os muitos livramentos que Ele já lhe deu, as muitas coisas que Ele já fez por você, hoje Ele quer compartilhar de mais um momento de graça, mais um momento onde Ele vai mover a sua direção, a sua benevolência, amém? Onde Ele vai, olhando para você, estender a mão e vai te abençoar. Mas é necessário que você entenda isso. Quantas vezes a gente não percebe a multiplicação de Deus na nossa vida? Ele havia acabado de multiplicar pães e peixes. A Bíblia diz que haviam 5 pães e 2 peixes. E ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Os discípulos estavam com o coração tão endurecidos que não conseguiam atenar, não conseguiam entender o que tinha se passado. Eles entram no barco de uma forma até obrigatória, porque Jesus diz, olha, entrem no barco. Parece-me então até que a forma como Jesus trata os seus discípulos aqui é uma forma como que de alguém que está envergonhado por outro alguém. Porque eram os seus discípulos. E ele acabara de fazer um grande milagre, eles ainda não tinham compreendido o milagre. Então, se você tem pessoas que estão perto de você e não te compreendem, imagine as pessoas que estão distantes de você. Imagine como a gente fica triste quando uma pessoa de dentro da nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso pai, a nossa mãe não nos entende. Então, estão tão próximos a nós e não nos compreendem. Como que uma pessoa lá de fora vai nos entender? É ou não é verdade? Então, a Bíblia diz que Jesus os ordenou, entrem no barco, vão a Betsaida, atravessem a margem.
E aí eles entraram. E logo que eles entraram, Jesus foi despedir a multidão. Mas sem a influência da incredulidade, do coração endurecido dos seus discípulos, que até aquele momento não haviam entendido tudo que Jesus tinha feito. Ele não queria sofrer aquela influência. Ele não queria passar aquela influência para aquela multidão. Porque o milagre que Jesus tinha feito ali era para que pessoas se convertessem, é para que pessoas vissem e seguissem o evangelho. Amém? E aquele momento de incredulidade, aquele momento de dureza de coração dos seus discípulos, poderia sufocar ou apagar o brilho daquele milagre. Se as pessoas que estavam ali percebessem que os discípulos não tinham, eles que eram tão próximos a Jesus, não tinham percebido, não tinham aceito ainda, não tinham entendido ainda o tamanho do milagre, imagine então se aquela multidão iria se converter. Então, a Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus os ordenou, diga assim, ele ordenou, ele obrigou a que eles embarcassem. E quando eles embarcaram, eles começaram a passar na quarta vigília da noite por uma dificuldade. A Bíblia diz que o vento era, verso 48, e vendo-os em dificuldade, a remar, Jesus estava acompanhando a dificuldade deles. Diga para o seu irmão, Jesus está acompanhando a tua dificuldade. Diga para o seu irmão mais ainda, diga assim, foi ele que te ordenou, vim aqui hoje. Foi ele que colocou você nesse barco. E ele tem visto a tua dificuldade. Não é porque eles estavam no barco que Jesus não estava vendo nada. Ao contrário, Jesus mandou que eles entrassem para que ele pudesse acompanhá-los. A sua dureza de coração teria que ser quebrada, a sua incredulidade teria que ser diluída, destruída. Então, irmãos, eu compreendo pela palavra, entenda bem isso. Há momentos da nossa vida que não seriam necessários de acontecerem se nós fôssemos mais crentes, mais fervorosos, mais crédulos. Porque pela fé, tudo que se vê foi criado por aquele que não vê. Amém? Nós vemos que a fé remove as montanhas, a Bíblia diz. Mas de que forma Deus pode suscitar fé no coração do homem? De que forma Deus vai fazer com que você enxergue que Ele é Deus? De que forma Deus vai testar você? De que forma Deus vai te ensinar? Ontem, eu estava com o pastor Dantas e as suas duas netinhas, a sua esposa e a minha esposa, e uma das netinhas dele estava com um balão, aqueles balãozinhos de gás hélio, e a gente sabe que soltou, já era. Então o pastor Dantas amarrou no vestidinho de uma delas, eu não sei se é qual das duas, que eu nunca sei qual das duas, são gêmeas, né? Mas ele amarrou no vestidinho de uma delas o balão. E ela começou a tentar tirar com a boquinha a linha de lá que tinha sido amarrada. Ela não queria que ficasse amarrado na roupa, ela queria segurar na mão. E por mais que eu e ele estivéssemos dizendo, não faça isso, que você vai perder esse balão, o vento está forte, e esse balão vai voar, você vai perder esse balão. Ela, não, eu não quero. E aquela coisa de menino teimoso. E aí ele foi e soltou o balão do vestidinho dela e deu para ela segurar. Mas não deu outra, irmão. Não deu outra, não deu 3 minutos, o grito foi alto, o balãozinho, e a menina começou a chorar. Aí eu disse para o pastor Dantas, não deu outro, que se der, você vai acostumar ela mal. Aí ele ficou assim, pergunte para ela, por que o balão voou? E ele botou ela na perna e disse, e aí, você viu que você errou? Ó, se tivesse amarrado na roupinha, não tinha voado. E a menina chorando. E aí, você está arrependido de ter soltado o balão da roupinha? Ó, se tivesse na roupinha, não tinha voado. E ela começou a dizer que estava arrependida de ter soltado o balão do lugar que estava amarrado. E se você... Aí eu disse, pergunta ela, se ela ganhar outro balão, ela vai deixar amarrar o balão? Aí ela disse que ia deixar.
Eu disse, então ela aprendeu a lição. Ela quebrou a teimosia dela naquela hora. E aí eu e ele fizemos uma coisa. Já que ela estava arrependida e tinha, ali percebido o seu erro, ele foi e deu outro balão para ela. Ela ficou muito feliz, realizada que estava com outro balão, mas agora, todo amarradinho o balãozinho, para não perder. Vocês estão entendendo isso? Então, ela não precisava perder o primeiro balão, mas a teimosia, a incredulidade naquilo que estava sendo dito, fê-la perder o primeiro balão, fê-la passar pela tristeza, pela angústia da perca. E quantas coisas nós perdemos, irmãos? Tem irmãos que perdem coisas preciosas na vida, momentos preciosos, coisas grandes que Deus tem para a sua vida, e eu creio que Ele tem. Quem crê também? Deus, Ele quer mover a sua direção, coisas grandes, mas quantas coisas você perde porque você não está seguro da forma como Deus está te orientando. Deus nos orienta para nossa própria segurança, para que a gente não perca as coisas que Ele tem para nós. Amém ou não amém? Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Ou seja, nenhuma só palavra que Deus disse a Moisés deixou de se cumprir. O que é que isso me traz a entender? Que nenhuma palavra que Deus traz para essa igreja vai deixar de se cumprir. Que nenhuma palavra que Deus traz para você vai deixar de se cumprir. Amém? Mas você tem que ser como aquela pessoa que está realmente segura na palavra, que tem fé na palavra, que crê na palavra, que está realmente com a palavra atada no seu coração para não agir contra a forma a palavra. Imagine você o que a Bíblia diz. Que o milagre de Deus poderia acontecer antes. Se eles tivessem entendido o primeiro milagre, a fé lhes tinha sido uma coisa preciosa no primeiro momento. Na multiplicação dos pães e dos peixes, aqueles discípulos teriam edificado a si mesmos e teriam edificado a multidão, e Jesus não precisava ficar sozinho com a multidão. Eles podiam ter ficado com Jesus e ter ajudado Jesus a despedir aquela multidão de uma forma tão preciosa. Mas Jesus tem que se livrar daqueles incrédulos que eram seus líderes diretos, que eram seus discípulos mais achegados, para evitar que outras pessoas deixassem de crer no milagre. Aí, já que isso acontece, o que é que Jesus faz? Vou ordenar que vocês entrem num barco. Vocês vão entrar numa situação que sou eu que vou fazê-la. Porque não é o diabo que destrói vida de crente, não é o diabo que tira a bênção de crente, não é o diabo que acaba com coisas de crente. Às vezes a gente fica pensando que o diabo tira as coisas da gente, que ele tem poder para nos afligir, para colocar doença em nós. Irmãos, o diabo não pode contra a igreja. Não é o diabo. Mas se você passa por algumas afrontas, se você passa por algumas dificuldades, se o barco onde você está tem sido jogado pelo vento e pela tempestade, imagine que há um propósito de Deus para que você entenda a fé, para que você agora perceba a fé, para que você viva uma fé mais forte, mais vigorosa em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele coloca eles naquela situação, e no verso 48 diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Gente, quem estava soprando o vento? Quem dá ordem ao vento? É Deus. Quem colocou o vento contrário à sua vida ou à vida daqueles discípulos naquele momento foi o próprio Deus. Pastor, por que eu trabalho e não estou vendo o resultado do meu trabalho? Por que na minha casa tem tido tantos problemas? Por que os ventos têm sido contrários? Deus está colocando você numa situação para despertar em você a verdadeira fé, para promover na sua vida um milagre que você ainda não enxergou, para promover no teu casamento, na tua vida
financeira, uma coisa grande que você não consegue receber porque não enxerga, não percebe. Então a vontade de Deus é que você acorde, é que você veja que Ele é grande, que Ele tem poder para te abençoar. Amém ou não amém? Veja aí em Romanos 4, versículo 21. Romanos 4, verso 21. Podemos ler? Quando Paulo está falando sobre Abraão, antes do versículo 21, eu gostaria muito de ler o versículo de número 18. Abraão tinha mais de 90 anos, irmãos. Mais de 90 anos. Amém? No verso 18 diz: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, como que um cara com mais de 90 anos vai acreditar que uma dele e de uma velha de também, sei lá quantos anos, ela tinha 80, 90, ia nascer um menino? Se durante a vida deles toda, juvenil, não havia nascido. E agora, quando velho, impossibilitado, Deus vai e diz: olha, de ti vai nascer um filho, das tuas entranhas, e da tua mulher Sara. Amém? Sarai vai ter um filho também. Ela riu na hora, ela não conseguiu receber aquela palavra. O Senhor estava dizendo para ele, mas ela não conseguiu receber, ela riu de uma palavra de Deus. Sabe, parece engraçado, irmão, mas a Bíblia diz que enquanto ela riu, Abraão creu. Enquanto tem uns que riem, tem outros que creem. Amém? E a Bíblia diz que ele creu na esperança, ele creu em esperança, ele creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, diga para mim, e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próximo corpo, o seu próprio corpo, o quê? Já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Ele considerou tudo isso, mas ele não deixou que isso enfraquecesse a sua fé. Quer dizer, havia um vento contrário, havia. Ele já tinha um corpo amortecido, ou seja, já era um velho, não tinha mais condição de ter uma vida sexual ativa. Sua mulher também não tinha, porque o ventre dela já estava amortecido também. E contra todos os prognósticos da ciência, da biologia, contra todo o entendimento humano, racional, ele crê. Mas ele crê como, pastor? Versículo 20. Contudo, à vista, diga comigo, à vista da promessa de Deus. Bote assim, uma mão assim. À vista da promessa de Deus. Sabe onde é que está a promessa de Deus? Você está segurando ela na mão. Eu não sei o que está acontecendo com o barco da tua vida, mas Jesus está vendo tudo o que está acontecendo. Quem crê? Ele te colocou aí, Ele te ordenou aí para despertar a sua fé. Essa campanha da aliança com Deus que nós estamos iniciando, ela é um despertamento da nossa fé. Ela vem para despertar aquilo que está amortecido dentro de nós. Mas a Bíblia diz que Abraão, diante de tudo que estava amortecido, diante de tudo que estava falecido, ele creu. E ele não deixou que nada disso tirasse a sua fé. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Amém, irmão? Diz para o seu irmão, à vista da promessa, não vacila. Não seja incrédulo. Porque se você for incrédulo, você vai entrar em barcos que o próprio Deus vai ordenar, para que lá você seja ou perceba ventos contrários, vai passar por dificuldades e você vai pensar que é o diabo, mas não é, é o próprio Deus que te ama e quer te ensinar a ser um homem e uma mulher de fé. Se você aprender a não vacilar diante da promessa, mesmo que as coisas à vista não sejam fáceis de crer, mas à vista da promessa você crê, irmão.
À vista da palavra, você crê que vai mudar tudo. À vista do que Deus colocou hoje aqui para você, você tem que crer que tudo vai mudar. É isso que ele está dizendo. E aí, versículo de número 21, ainda 20. À vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido, diga fortalecido, na fé, dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Pastor, eu vim fraco, dê glória a Deus mais alto. Pastor, eu vim quase rastejando, dê glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Porque crente que não dá glória a Deus é crente amortecido e incrédulo na fé. Crente tem que dar glória a Deus. Crente tem que glorificar a Deus, ainda que o vento seja contrário, você tem que aprender a dar glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus, pessoal. Verso 21, diga assim: e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quem crê? Se Deus te prometeu, e Ele te prometeu, porque foi Ele que te trouxe aqui hoje, Ele é poderoso para fazer. Amém ou não amém? Não deixe de crer, irmão, porque há um valor infinito na fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível. Eu creio que Deus vai trazer dias alegres para você. Quantos creem? Quantos creem? Por favor, abra no Salmo 30, eu vou te dar a vista da promessa. Eu vou te dar a promessa. Vou colocar a promessa à tua vista. Com a promessa à tua vista, tu vai fazer como Abraão, tu vai crer. Tu não vai ficar incrédulo. Tu vai crer à vista da promessa. Amém? Vamos lá. Quão grande é o meu Deus. Quem crê? Salmo 30, verso 5. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está o quê? A vida. O choro pode durar quanto tempo, pessoal? Uma noite. Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Quantos creem que pela manhã de segunda-feira vai vir a alegria? Vocês entenderam ou não entenderam? Irmão, leia a vista da promessa. Pois a ira de Deus pode durar um momento. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Se você é uma pessoa depressiva, angustiada, pode entender que a alegria vem pela manhã, é promessa de Deus. Mas não é promessa para o incrédulo, é promessa para o que crê. Porque o que é incrédulo, Deus coloca no barco da vida. Quando você está incrédulo quanto à promessa de Deus, Ele deixa você no barco sofrendo os ventos contrários. Até que você reme, fique naquela luta. Sabe aquela luta diária? E não consiga nada. E não alcance coisa nenhuma. E continue apanhando, e sofrendo, e chorando, e gemendo. Aí Ele vai e se apresenta a você e diz: eu tenho visto o teu sofrimento. Está lá em Êxodo capítulo 2, capítulo 3, que Deus olhou para Israel e disse: eu tenho visto o sofrimento de Israel. Eu tenho visto como os seus exatores, os seus dominadores, os têm oprimido, que era o povo do Egito. E eu levanto a ti, Moisés, hoje, para os resgatar da terra da servidão. Amém? Mas, pastor, quanto tempo durou aquela noite? Aquela noite durou 400 anos. 400 anos. Por que foram 400 anos do Egito? Porque aquele povo não creu no Deus que fez coisas grandes. O Deus Yahvé, o Deus Criador, o Deus que deu livramento a Noé. Eles não creram naquele Deus. Eles não creram no Deus que levantou Abraão. Eles não creram nesse Deus que levantou Isaac. Sabe, irmãos,
como eles não creram no que Deus prometeu a Jacó também, eles foram tão incrédulos que Deus disse: eu vou ter que deixá-los 400 anos nesse barco. A noite deles vai durar 400 anos. O meu momento de ira contra eles vai durar 400 anos. 400 anos que Deus ficou calado. E eles clamavam e Deus calado estava. Calado ficou. Até o momento em que Deus se aproxima, a quarta vigília da noite, como Jesus foi, e diz: olha, eu tenho visto que vocês estão sofrendo aí. E eu vou ajudar vocês. Eu vou entrar no barco que vocês estão e vou ensinar vocês como é a fé. Amém? Quando Jesus entrou no barco, o que ele disse? Vento, aquieta-te, mar, te acalma. Tempestade, pare. E tudo parou. E aqueles homens que não tinham crido na multiplicação dos pães e dos peixes, agora viram Jesus andando sobre o mar. Viram Pedro andando sobre o mar. Em outro texto mostra a parte que Pedro anda sobre o mar com Jesus. Agora também eles veem Jesus dando ordem às forças da natureza, dizendo: aquieta-te, acalma-te. E eles ouvem e obedecem. E agora a fé daqueles homens estava edificada sobre a rocha que era Jesus. Eles agora não estavam lá apenas como seguidores ou como servos. Saiba que existe um momento que você é um servo de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Levanta a mão. Mas Deus quer te promover a amigo dele. Amém? Deus quer te promover amigo. Como, pastor? É que a Bíblia diz que tem um momento que a gente é servo e tem um momento que a gente é promovido amigo, próximo. O servo, ele não é próximo, mas o amigo é próximo. E Jesus tinha que deixá-los passar por aquilo. Sabe, Deus não quer o teu mal, mas Ele tem que deixar você passar por algumas coisas para ver se você para de ser cabeção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para ver se você para de ser cabeção. Porque quantas vezes Ele tem mostrado que Ele é Deus? Quantas vezes Ele tem demonstrado que Ele é Deus, irmão? E você não tem crido, então Ele deixa você ir numa situação difícil para ver se você clama. E aí Ele te ouve, faz um milagre, e quem sabe nesse segundo milagre você vai crer. Quem sabe nesse terceiro milagre você vai crer. E se você não continuar crendo, Ele vai deixar que você entre, Ele vai ordenar que você entre em outro barco, em outro barco, em outro barco. Aí você vai dizer: poxa, mas eu só entro em barco furado, cara. Poxa, mas eu só entro em coisa ruim. Que é isso, rapaz? Mas, rapaz, na minha vida nada dá certo. Sabe o que é isso? É que Ele não quer que você seja um incrédulo. Ele quer que você se levante para vencer pela fé. Amém, irmãos? Quem creu nisso? Diga assim: Deus, cuida de mim. Diga: Deus, cuida de mim. Ele me dá livramentos. Por favor, abra no Salmo 34, 19 e 20. Olha o que diz. Muitas, está dizendo poucas ou muitas? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? Todas. Quem crê? Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quem crê? Amém? Agora vai para o Salmo 41. Eu estou te colocando diante da promessa. E diante da promessa, creia. Olha o que diz. Pastor, eu estou enfermo. Quem veio doente aí? É? Olha o que diz aí no verso 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua doença. Quem crê? Amém? Vou ler de novo para você crer. À vista da promessa, como fez Abraão, sem incredulidade, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que tudo prove o contrário, você vai crer hoje. Ele diz:
Olha só, que coisa linda. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Pastor, eu estou no leito da enfermidade. O médico falou que eu vou ter que fazer um exame. E esse exame, ele pode ser um exame assim, sabe, que vai me revelar coisas terríveis. Ô irmão, 2 Crônicas capítulo 20, não precisa abrir, a Bíblia fala que Josafá, recebendo a palavra de Deus pelo profeta, ele simplesmente creu. Foi assim? Foi ou não foi? Claro que não. Ele comemorou a vitória. Ele mandou o povo tocar os seus instrumentos, louvar bem alto a Deus, porque a promessa lhe havia sido dada de que a vitória contra Seir, contra os povos moabitas, seria dele. E que nesta batalha quem iria travá-la era o próprio Deus. Então Amon e Moabe não podiam contra Josafá, rei de Judá. Por quê? Porque Deus estava à sua frente. Foi o que Josafá fez? Logo de manhã, no deserto de Tecor, ele vai, chama os seus músicos e diz, vamos tocar. Opa, peraí, mas Josafá, o senhor é meu rei, eu entendo, mas me diga uma coisa, hoje não é dia de guerra, não é dia de batalha, nós não tínhamos que estar aqui treinando, preparando as armas, não tínhamos que estar aqui naquela concentração de quem vai para a batalha? E Josafá disse, vocês não ouviram a palavra? Vocês não viram a promessa? Nesta aqui, Deus já nos deu a vitória. Não vamos ter que nos afligir não, porque Deus está à nossa frente. Quem entendeu isso? Então eu quero que você pegue essa palavra, porque Deus está na tua frente, e Ele está tirando você do leito da enfermidade. Ele está restaurando você de toda doença. Quem crê diz amém bem alto. Abra em Isaías 43, 2. Pastor, é porque às vezes eu me sinto só. Às vezes eu acho que eu estou só. Eu estou lá em casa, sabe, eu fico só eu no quarto ali pensando, meu Deus, ninguém é por mim, ninguém me ama, ninguém me quer e aquela coisa. Aí eu pego uma florzinha e fico, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não adianta isso aí, irmão. Deus te ama e acabou-se, Ele não quer o teu mal, amém? Veja. Posso ler? Diante da promessa, diga diante da promessa. Isaías 43, 2. Essa promessa é para você, quem recebe. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Posso ouvir um glória a Deus? E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E aí? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quem crê? Nem a chama arderá em ti. Quem crê? Pastor, eu estou passando por tudo isso. Creia em Deus. Creia em Deus. Confie em Deus. Ah, pastor, mas existem coisas que às vezes me fazem pensar que nada vai dar certo. Abra em Romanos 8. Eu vou te mostrar diante da promessa para você crer. Versículo de número 28. Diz assim: sabemos, quem não sabe fique sabendo agora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está aqui, amando a Deus, e pronto para viver segundo o propósito de Deus na tua vida, meu irmão, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, todas as portas vão se abrir, tudo vai dar certo. Mas você tem que aprender a amar a Deus, a confiar em Deus. Diante da promessa, como fez Abraão, você não pode retroceder. Amém ou não amém?
creia. Diga para o seu irmão, creia. Creia mais ainda, diga. Diga, creia no livramento. Creia no final da sua tristeza, da sua dor. Porque Deus quer dar provisão para você. Amém? O que é que eu tenho que fazer, meu pastor? Faz o que é certo. Para de fazer o que está errado. Eu sei que você tem consciência disso. Eu sei. Eu sei que você sabe. Quem sabe quando está fazendo uma coisa errada? Quem sabe quando está fazendo uma coisa certa? Então você pode escolher entre o certo e o errado, sim ou não? Pode. Pastor, eu não tenho força. Vamos combinar que isso é uma mentira? Vamos combinar? Quem combina comigo isso aí? É mentira, não é não? Então vamos usar uma palavra assim um pouco diferente? Isso é covardia. É que você não quer dizer que você não quer abrir mão do que está errado. Aí você diz, eu não tenho força para fazer o que está certo. Mas irmão, a tua bênção está em você fazer o que é certo diante daquilo que está errado. Se você assumir uma postura diante de Deus, Ele vai assumir uma postura diante de você. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Amém ou não? Você entendeu? Confia no Senhor e faz o que é certo, irmão. Deus quer te dar coisas grandes. Lá em Marcos 9:3 diz que tudo é possível àquele que crê. Ao que crê, tudo é possível. Marcos 9, verso de número 23. Marcos 11:24 diz que é a resposta para a nossa oração. Quem crê? Olha o que diz em Marcos 11:24. Quem aí é crente de oração? Quem tem um joelho roxo de orar? Quem gosta de falar com Deus? Quem é um Daniel que tem momento de oração com Deus em casa? Hein? Quem gosta de jejuar? Quem gosta de ter momento a sós com o Senhor? De ler a palavra? Irmão, presta atenção porque essa promessa vai para ti. Marcos 11:24 diz: por isso eu vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebestes e será vosso. Tudo que pedires em oração, crede. Ah, eu pedi, agora eu creio que eu recebi. Já pedi, então eu creio. Creio que é meu, creio que eu recebi. É? Pois então creia, porque será seu. A Bíblia está dizendo tudo que você pedir, crendo. Então quando você orar, creia, porque a Bíblia diz que vos será feito. Amém? Pastor, mas é porque tem tantos obstáculos. Não olhe para os obstáculos. Deus está além deles. E Deus, Ele destrói todos os obstáculos. Amém? Lucas 17:6. Ele fala para aqueles que olham para obstáculos, para montes, montanhas, para dificuldades. Ah, mas está tão difícil, é tão difícil. Gente que só sabe murmurar, só sabe se lamentar. Olha, mas se fosse daquele jeito, se tivesse sido daquela forma, se não sei o que, se não sei o que, se não sei o que. Para de lamentar. Olha o que diz. Respondeu o Senhor. Diga, respondeu o Senhor. Quem quer essa resposta? Se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem crê? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, um dos menores grãos do mundo, você daria ordem e ela lhe obedeceria. Nós não fomos chamados para sermos estranhos diante de Deus. Amém? Por favor, diga para o seu irmão, você é filho de Deus. Se ponha no seu lugar. Olha o que a Bíblia diz sobre você, João 1,12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome,
Você crê no nome de Jesus? Deu-lhes o poder de se tornarem, de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Amém? Pastor, é porque eu tenho andado tão frio, tão fraco. Jesus falou lá em João 6, verso 35, sobre plenitude espiritual, pastor Dantas. Ele disse assim, olhem, 6,35. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem crê que ele é o pão da vida? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Amém? Chega de você passar fome e sede espiritual. Você não é para dizer mais que você é fraco. Você não é mais para andar em meio a fraquezas espirituais, irmão. Levanta a cabeça. Tu é filho de Deus. Levanta a cabeça, tu é filha de Deus. Pastor, eu não consigo resistir à droga. Consegue sim. Isso é desculpa. Você consegue tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Tudo é possível ao que crê. Não há nada que você peça a Deus em oração que Ele não possa fazer. Ele tem poder para fazer coisas que são maiores do que essas. Diga assim: eu creio que Deus pode fazer coisas grandes na minha vida. Lá em Provérbios, para você que tem passado por dificuldade financeira, a Bíblia diz que Ele tem poder para encher os teus celeiros abundantemente e transbordar de vinho os teus lagares. Provérbios 3,10 fala sobre isso, mas diz no versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra a Deus. Ele tem poder para exaltar você na tua vida financeira. Pastor, o país está tão difícil, né? Está muito difícil. Mas o que vai dirimir a nossa situação financeira não é o país, e sim a nossa fé, irmão. Se a gente amanhã de manhã amanhecer troncho, se a gente amanhecer com cara virada, sabe, com aquela cara de pastel, vai ser um dia terrível, vai ser um dia de derrotas. A gente tem que acordar crendo que o mesmo Deus que nos ordenou entrar no barco, Ele quer nos ensinar, mas também quer nos tirar, nos dar livramento, mesmo quando o vento vem contrário. Ele quer mostrar que Ele tem poder sobre o vento. Eu não sei qual é a situação que você está esperando para amanhã, mas eu vou te falar como homem do tempo de Deus: é tempo da tua vitória. É tempo dos ventos contrário pararem. É tempo da chuva parar. É tempo do mar se aquietar na tua vida. E Deus agora sopra o vento do Espírito para levar o teu barco ao local de destino, para levar a tua vida de acordo com o propósito dEle. Quem crê assim diz amém. O que nós temos que fazer para recebermos essas bênçãos do Senhor? Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. Você tem que ter uma alma, um entendimento generoso. Não pode ser medíocre, pequeno. Não pode ser avarento. Você tem que ser aberto para Deus. Quem entendeu isso? Você tem que crer no Senhor. Aquela mulher que foi e entregou as suas 2 moedas, ela não tinha mais do que 2 moedas. E Jesus honrou aquela mulher dizendo: olha, ela deu tudo que tinha. E assim nós temos que crer, irmão, que Deus, Ele honra aqueles que são abertos, generosos. Olha o que diz: a alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Se você regar, você também será regado. Amém? Mas pastor, eu não faço nada. Então você não vai colher coisa nenhuma. Você precisa regar. Você precisa plantar. Você precisa crer. Imagine uma pessoa que vai para a horta plantar. Aí ela chega na frente da areia e diz:
rapaz, se eu jogar a semente não vai dar nada. Se eu jogar essa semente aqui não vai dar. Eu já sei que não vai dar, então eu vou guardar a semente no bolso e vou para casa, porque eu sei que não vai dar nada. Final do mês, final do período da safra, o que é que ela vai colher, pessoal? Nada, porque ela não plantou coisa nenhuma. Mas se ela chegar diante daquela terra árida, daquela terra seca, e ela crê no Deus da promessa, que disse que se ela regar, será regada, então ele vai lá e planta a semente, e crê. Quando você trabalha para Deus, você está plantando uma semente. Você está dizendo, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no Teu Espírito Santo. Eu creio na Tua promessa. E é quando você faz isso, que Deus mostra a sua grandeza na tua vida. Amém? É assim que Deus vai fazer com você. A partir do momento que a tua fé tomar uma atitude. Tudo que Jesus fez foi dizer, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A tua fé. Por que Jesus falava assim com as pessoas? Porque ele queria demonstrar que a fé era necessário, é instrumento primordial para que o milagre aconteça. Mais uma vez, para terminar, por que os discípulos foram colocados no barco? Porque eles ainda não tinham fé. Eles precisavam ver Jesus andar sobre o mar e precisavam ver o milagre de acalmar o vento e a tempestade para poder crer. Eles tinham que ver mais uma coisa, eles tinham que ver mais um milagre. Irmão, cresça, porque a Bíblia diz lá em Romanos que nós temos que viver pela, lá em Coríntios, pela fé, lá em Hebreus, pela fé. Toda a Bíblia, ela não pode ser crida se não for por meio da fé. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mãozinha no seu coração, você que crê em Deus. Deus está aqui, quem crê. Eu peço a você agora a sua atenção para que você concentre-se na pessoa de Deus. Concentre-se agora na palavra que você ouviu. Concentre-se agora na revelação do Espírito Santo. Porque não foi carne nem osso, não foi sangue humano, mas foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado na cruz. E a revelação vem direto do trono de Deus. Isaías 53 diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem ouviu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Se você ouviu, será que você recebeu essa revelação? E hoje, quem sabe seja o dia de você sair desse barco de dificuldades. Amém ou não amém? Quem quer sair do barco das dificuldades? Levanta a mão. Vem aqui da frente pela fé. Venha crendo. Venha pisando forte, dizendo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não deixe nada impedir você de buscar o seu milagre. De buscar a sua vitória. Amém? Nada nem ninguém pode impedir Deus de realizar algo na sua vida. Somente um único obstáculo é respeitado por Deus. Um único. Todos os outros ele destrói. Com o seu fogo, ele fumega e destrói. Mas um único obstáculo Deus não ultrapassa. Por causa da sua própria palavra, ele não passa desse obstáculo. É o obstáculo da escolha humana. Se você escolher servir a Deus de todo o teu coração e com toda a força do teu entendimento, Deus vai te abençoar.
Mas se você não fizer, Deus não irá poder agir na sua vida. Então, na verdade, o teu maior inimigo nunca foi o diabo, e sim a tua própria escolha errada. Hoje, diz o Senhor em Deuteronômio pelo profeta Moisés, no capítulo de número 30, ele diz: hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida para que vivas. Então hoje ele te propõe, porque essa palavra que ele fala para ti, ela está bem próxima de ti, está na tua boca e no teu coração. Ela não está longe de ti para que você possa acreditar que está impossível de ser alcançada. Eu te mostrei a promessa ou não? Então agora só creia. Porque se você crê na multiplicação de Deus hoje, amanhã, segunda-feira, você não vai entrar em barco nenhum de tribulação. Amanhã Deus não vai te ordenar a entrar no barco da tribulação para te ensinar a viver a fé. Amanhã Ele já vai te dar a alegria. Ele te diz: olha, o teu choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. Irmão, eu quero que você dissocie Satanás da sua vida e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. O diabo não tem nada a ver, ele é um metido, intrometido qualquer. Se você está bem com Deus, se você está de acordo com o propósito, tudo é possível para a sua vida, tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para você, não há barreiras que te impeçam de você prosperar, de você crescer, de onde você botar os pés, ali crescer, ali vencer, ali ter vitória. Não há inimigo que possa te vencer. A Bíblia diz que quando ele fala a Josué, ele diz: olha, Josué, como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir. Então, em vez de você só expulsar o diabo, só expulsar o mal, aprenda que o que falta de verdade, muitas vezes, é que você expulsa muito aquele que não pode nada com você e deixa de se aproximar daquele que pode todas as coisas. Sabe, nós criamos um pensamento de que a gente expulsando o diabo está tudo resolvido. A Bíblia diz que não. Você expulsa o demônio, ele roda e busca mais 7 para entrar na sua vida. Então não é só expulsar o diabo que resolve. Se fosse, estava feito. Eu fazia uma oração agora, faço oração, expulso o diabo e pronto, acabou. Já era o problema. Mas o que está faltando mesmo não é expulsar o diabo apenas. O que está faltando é você chamar Deus para a sua vida. É você glorificar Deus com a sua fé. É você acreditar na promessa de Deus. Amém ou não amém? Então ore assim. Diga: Senhor Deus, hoje eu sei, Pai, que foi o Teu Espírito Santo que falou comigo, que está falando agora. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas transgressões, tanto que eu tenho feito, Pai, para transgredir a Tua vontade, o Teu querer na minha vida, o Teu projeto, o Teu propósito para comigo. Mas hoje, assim como diz a Tua palavra, como Pedro falou, quando o Senhor disse: Pedro, lança a tua rede ao mar. O Senhor naquele momento deu a ordem, e Pedro disse: Senhor, eu já passei a noite toda e nada pesquei, mas sob esta tua palavra lançarei a minha rede. E quando ele a lançou, ele trouxe para si uma grande pesca. E assim o será na minha vida, diga. Porque a partir de hoje eu vou crer na tua palavra, na tua promessa. O Senhor é poderoso para cumprir. Como o Senhor não deixou de cumprir nenhuma palavra que disse através de Moisés, o Senhor não vai deixar de cumprir nenhuma vírgula, nenhum ponto do que está escrito na Bíblia Sagrada. Diga: Senhor Jesus, Tu és o meu único Salvador, o meu único e suficiente. Não quero um Deus de pau, pedra e gesso para mandar em mim. Não quero seguir os dogmas de uma igreja que serve aos balins, aos deuses de pedra, aos deuses de ouro. Senhor, eu não sou servo do dinheiro, nem do que o dinheiro pode comprar. Mas hoje,
O meu coração é entregue a Ti. A minha alma é entregue a Ti. O meu espírito está entregue a Ti. O meu corpo está entregue para a Tua glória. Levanta as tuas mãos dizendo para Ele: sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem. Siga o Senhor. E os teus ouvidos, fale para Ele. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, e nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, fala para Ele. Deus de Aliança, Deus de promessa. Oria lama suri cantará lama siriana. Pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for. eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai acontecer na tua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo Pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Diga: Senhor, eu faço aliança contigo essa noite. Eu faço essa aliança crendo, Pai, na Tua promessa, na Tua palavra. Eu não quero entrar amanhã de manhã em outro barco furado, mas eu quero ter alegria pelo amanhecer. Senhor Deus, eu não aceito mais viver derrotas, sofrimentos, doenças, tristezas, angústias, opressões causadas pelas minhas escolhas, pois o inimigo não pode contra a minha vida. E hoje eu entendi que eu tenho que crer, e se eu crer, eu vou ver a Tua glória. E a glória do Senhor está neste lugar. Está escrito que na casa que o Senhor colocou o Teu nome, aquele que vier e clamar ao Senhor, o Senhor o ouvirá, o Senhor o responderá. Mas o Senhor disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Deus está aqui, ouvindo a tua oração, sarando você, curando você, libertando você, abençoando você, prosperando você. Eu libero uma palavra de prosperidade, de cura, de libertação, de vitória para a sua vida essa noite. Recebe a bênção de Deus sobre a tua existência, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento. Recebe a bênção de Deus.
Aleluia. Creia que Ele está agora tocando em você. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.